pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula Almeida e hoje, em nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar sobre um tema que talvez assuste muitos de nós: a fala em situação pública. Você já se viu numa situação onde você tinha que apresentar um trabalho ou tinha que dar uma palestra, falar para muita gente, gente inclusive que você não conhece? E aí, como foi que você se sentiu? Você conseguiu articular bem as palavras? Conseguiu se sair bem? É porque, pessoal, essa fala em situação pública, diferentemente dos nossos diálogos do dia a dia, da nossa fala com o nosso colega, com algum familiar, essa fala em situação pública, ela exige de nós uma linguagem bem mais elaborada. Exige, primeiro, calma e paciência, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em falar em público, e exige também, e principalmente, que a gente consiga adequar a nossa fala à situação de comunicação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai se comunicar entre seus colegas, com alguém, seu vizinho, seu colega de sala, você utiliza uma linguagem mais informal, não é verdade? Sem se preocupar com concordância, sem se preocupar em seguir as normas gramaticais. Por quê? Porque é uma situação de comunicação onde não vai exigir de você uma linguagem bem elaborada. É uma situação do dia a dia, uma pessoa que você conhece. No entanto, se você vai estar agora numa situação onde você vai falar com o diretor do seu colégio, você vai participar de uma entrevista na rádio. Você já vai buscar falar de uma maneira mais correta, uma linguagem mais adequada àquela situação, não é verdade? Quantas vezes você falou com sua mãe ou com alguém mais velho, chamando por você, tu, e você foi reclamado? Sim, você não, senhor, senhora. Por quê? Porque existem diferenças na fala de como nós vamos falar de acordo com a situação comunicativa. Diferenças, principalmente, na questão de elaboração da sua fala mesmo. Existe, pessoal, uma diferença grande entre a língua escrita e a língua falada, a linguagem oral. Lá na língua escrita, existem algumas características que eu vou pontuar aqui para vocês que a gente não pode deixar de levar em consideração. Primeiro, na língua escrita, ocorre um maior distanciamento entre o emissor e o receptor. Ou seja, você vai escrever para pessoas que você talvez nem veja, nem conheça. O emissor é aquele que emite a mensagem, o receptor é aquele que recebe. Existe também um contato indireto com o destinatário, com aquela pessoa que vai receber a sua mensagem, aquela pessoa que vai ler aquilo que você escreveu. Então, você não vai ter o contato direto, frente a frente. Na língua escrita, exige também uma linguagem mais formal, ou seja, mais pensada, mais planejada, de acordo com as normas gramaticais. E ela também nos possibilita a revisão de conteúdo e correção dos erros. Ou seja, você está lá, você escreveu, você viu que escreveu uma palavra errada, você vai lá, apaga, escreve novamente, busca escrever da maneira correta. E essa linguagem escrita, pessoal, que exige de nós um maior conhecimento gramatical, é uma linguagem bem mais elaborada. Quando nós vamos falar em público, é interessante que a gente utilize essa linguagem que é própria da língua escrita. Ou seja, você vai dar uma palestra ou você vai ter uma entrevista de emprego. Você não pode utilizar uma linguagem do dia a dia. Tem que utilizar uma linguagem mais de acordo com a situação de comunicação, uma linguagem de acordo com a gramática, até porque o público que vai assistir a palestra com você, ele vai esperar que você utilize essa linguagem bem mais elaborada. Já a linguagem oral, na língua oral, existe uma maior aproximação entre o emissor e o receptor, ou seja, você e a pessoa que você está falando ali, tal, você tem mais intimidade, você consegue utilizar, inclusive, palavras ou expressões que são próprias de uma região, né?
dentro das chamadas variedades linguísticas, e a pessoa vai entender, porque tem essa maior aproximação entre quem emite a mensagem e quem recebe. Ocorre também um contato direto com o destinatário, ou seja, uma pessoa que vai receber a mensagem, e é uma linguagem mais espontânea e informal, que é essa linguagem mais do dia a dia. O que eu quero que vocês entendam aqui? Eu quero que vocês entendam que, dentro de uma fala em situação pública, espera-se que o emissor, aquela pessoa que vai falar, que vai emitir a mensagem, ele utilize uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais próxima do que é trabalhado na gramática, né? A norma culta, a norma padrão. Essa linguagem que a gente estuda na gramática, que a gente vê, tem todas as regras de como você vai escrever a palavra, que a gente chama de regras ortográficas, as regras de concordância, como é que você vai fazer o plural de uma palavra. Todas essas regrinhas, elas são norteadas, elas são orientadas pelo que nós chamamos de norma culta, norma padrão. Aí você vai me perguntando, Paula, quer dizer que somente a norma culta, a norma padrão é a correta? Não, pessoal. Não existe dentro da língua portuguesa uma linguagem que seja correta ou uma linguagem que seja errada. Não existe. O que importa é que haja comunicação. E para que haja comunicação, alguém tem que emitir uma mensagem e o receptor tem que entender. Por isso que o importante é adequar-se à situação sociocomunicativa. Ou seja, você vai se adequar, a sua linguagem ela vai estar adequada ao público, às pessoas que você está direcionando. Por exemplo, eu sou professora. Se eu chegar lá numa sala de educação infantil, crianças de 2 a 3 anos, e eu começar a falar bonito, começar a falar de acordo com a norma culta, se eu começar, bom dia, crianças, não serei muito prolixa, no entanto, a aula contará com alguns aspectos que são importantes, as crianças vão olhar para mim e vão dizer, não estou entendendo nada. Por quê? Porque a linguagem que eu utilizei não estava de acordo com o público. Quem era o público? Crianças de 2 a 3 anos. No entanto, se eu vou falar com o prefeito, com o presidente da República, eu não posso chegar lá e dizer, e aí, cara, beleza, como é que tá? Me conta aí as paradas. Eu não posso falar desse jeito. Por quê? Porque a situação de comunicação, a situação sociocomunicativa exige que eu utilize uma linguagem mais próxima da linguagem padrão, da língua culta. Por isso que o importante é adequar-se à situação sociocomunicativa. Então, toda vez que você for se comunicar, que você for falar em público, observa qual é o público, qual a situação sociocomunicativa, qual a situação de comunicação para você conseguir adequar a sua linguagem a esse público que vai lhe ouvir, que vai prestar atenção naquilo que você está falando. Dentro dos gêneros textuais, a gente vê que existe essa diferença. Essa fala em situação pública e textos que são originários de situações do dia a dia, situações com pessoas próximas, você vê que a linguagem ela é diferente, justamente porque o importante é adequar-se à situação sociocomunicativa. E aproveito mais, pessoal, aproveito para dizer para vocês que existe a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos a nossa língua portuguesa, que é uma língua cheia de mistérios, cheia de regras e cheia de coisas que a gente tem que descobrir. Em cada região existe a forma como as pessoas falam, existem os regionalismos, existem palavras, expressões que são próprias de cada região. E existe a norma padrão, a norma culta, que é essa que é utilizada, por ela ser a norma padrão, né? Ela é utilizada como modelo. É a norma culta, aquela linguagem da gramática. Mas não esqueçam, o importante é que haja comunicação, que alguém emita uma mensagem e que esse receptor entenda essa mensagem. E para que isso aconteça, é necessário adequar-se à situação sociocomunicativa. Ok? Agora é com você. Você já aprendeu como é a diferença da linguagem falada para a linguagem oral? Já entendeu que é necessário adequar a nossa linguagem para falar em uma situação pública? Então, agora você vai
responder às atividades do livro, vai aprofundar o conteúdo orientado pelo seu professor. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima!